Livro A Igreja Triunfante, de Kenneth Hagin. Continuação do capítulo 8. A luta bíblica, o combate da fé. Uma vez que os crentes entendem sua autoridade em Cristo e começam a se apropriar da obra consumada da cruz, eles irão entender exatamente em que tipo de luta eles devem se engajar. Os crentes não têm de derrotar ou subjugar o diabo, ou lutar com ele à própria força. Somente combatemos forças demoníacas pela nossa fé na palavra de Deus, de uma posição de vitória, sentados com Cristo porque temos autoridade em Cristo sobre os demônios. É por isso que a única luta na qual estamos engajados é o combate da fé. Se estivermos em qualquer outro combate, estamos na luta errada. Combate o bom combate da fé. 1 Timóteo 6,12. Às vezes você tem de lutar para permanecer na fé, pois enquanto o diabo puder mantê-lo no reino dos sentidos, onde ele é Deus, e você olhar para as circunstâncias, ele irá derrotá-lo o tempo todo. Mas enquanto você permanece no reino da fé, dependendo da palavra de Deus para sustentá-lo, você sempre irá derrotá-lo. O combate da fé, confiando que a palavra de Deus irá funcionar por você, é o único combate que a Bíblia diz que os crentes devem lutar. A Bíblia diz: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4,11. Esforçamo-nos, pois, para entrar no descanso de Deus pela fé. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Hebreus 4,3. Alguns crentes estão se esforçando, tentando derrotar o inimigo. No entanto, eles somente precisam entrar no descanso da fé, porque eles creem na palavra. Como cristãos, você está em Cristo e tem autoridade sobre as forças satânicas agora. Você não tem de se esforçar para conseguir ter autoridade sobre Satanás, porque Jesus já providenciou isso em sua redenção, quando derrotou aqueles principados e potestades por você. Assim, não precisa orar com a ideia de que você tem de derrotar principados e potestades. Jesus já fez isso por você na cruz. Sim, esses principados e essas potestades tentam vir contra a nossa vida, mas os mesmos principados e as mesmas potestades contra os quais as pessoas no Antigo Testamento travaram tamanha luta, Jesus os derrotou na Nova Aliança e os reduziu a nada. Essa é a sabedoria de Deus, não a sabedoria dos poderes destronados deste mundo que tentam cegar nossos olhos para não vermos nossa posição vitoriosa em Cristo. 1 Coríntios 2,6, Colossenses 2,15. Então, quando você orar, sempre ore com o entendimento de que os mesmos principados e as mesmas potestades contra os quais a Bíblia diz que devemos lutar em Efésios 6,12 foram totalmente derrotados, destronados e destruídos de sua autoridade sobre sua vida por meio de Jesus Cristo. Colossenses 2,15. Como iremos ajudar outras pessoas a lidarem com o diabo? Ensinando-as o que a palavra diz, contando quem elas são em Cristo e quais são seus direitos e privilégios da aliança, comprados com sangue em sua redenção. Contando-lhes também sobre sua autoridade sobre o diabo e como usar sua autoridade em Cristo para lidar biblicamente com os poderes das trevas. Seja forte no Senhor. A Bíblia diz em Efésios 6,10 que é para o crente ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Você escuta as pessoas dizerem: bem, estou tentando ser forte. Mas a Bíblia não diz coisa alguma a respeito de ser forte em si mesmo. Paulo disse: quando eu sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12,10. Muitas vezes, nas circunstâncias que enfrentamos na vida, podemos nos sentir fracos, vazios, desamparados em nós mesmos, mas, graças a Deus, podemos nos firmar nas promessas do Senhor. Podemos ir para a rocha e nos firmar na sua palavra. Paulo disse: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, mas no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, do 8 ao 9. Confiar em Deus é confiar na sua palavra. É nesse ponto que muitos crentes estão errando.
Eles estão tentando ser fortes nas próprias forças e não compreendem que toda a força de que precisa está na palavra. A razão pela qual você precisa ser forte no Senhor e na força do seu poder é para que você possa permanecer firme contra as ciladas do diabo no dia mau. Efésios 6,13 NVI. O dia mau é quando Satanás vem para testar e tentar você. E você terá de ser forte no Senhor e na força do seu poder para se posicionar em fé contra ele. Uma maneira de se tornar forte no Senhor é revestir-se de toda a armadura de Deus. Efésios 6, do 11 ao 18. Você se reveste de toda a armadura de Deus por duas razões. Primeira, para se proteger na vida de oração. Uma vez que você se reveste com a armadura, está pronto para orar. Está vestido para orar. O objetivo de se revestir é para que você possa entrar em oração. Segundo, para ajudá-lo a ficar firme na vida contra ciladas, testes e provações do diabo. A armadura de Deus. Se precisamos da armadura de Deus para nos fortalecer no Senhor, então precisamos ver este assunto com mais cuidado. Note que a Bíblia primeiramente diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Na concordância bíblica exaustiva de Strong, a palavra para revestir é enduo. Ela tem o sentido de entrar em uma peça de vestuário, envolver com roupas, cobrir algo ou ter ou colocar algo. Então, para ser forte no Senhor, você precisa se revestir ou entrar na armadura de Deus como sua proteção contra as ciladas do diabo. Depois, no versículo 13, a Bíblia diz: tomai toda a armadura de Deus. De acordo com a concordância bíblica exaustiva de Strong, a palavra tomar significa segurar. Em outras palavras, uma vez que você pega a armadura de Deus, você tem de fazer algo com ela. Use-a. Aqui, Paulo usou o exemplo da armadura do soldado romano para exemplificar para nós como é a armadura de Deus. O capacete da salvação é o conhecimento da posição em Deus por causa da sua salvação e redenção em Cristo. O capacete da salvação está diretamente relacionado às orações de Paulo pela igreja em Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação num pleno conhecimento dele. O capacete da salvação inclui ter a mente renovada para conhecer e entender seus direitos e privilégios em Cristo e quem você é em Cristo. O capacete da salvação protege a mente, o principal campo de batalha de Satanás. O cinto da verdade representa um entendimento claro da palavra de Deus. Como o cinto de um soldado, ele sustenta o restante da armadura no seu lugar. Seus lombos devem ser cingidos com a verdade da palavra de Deus, porque você não irá a qualquer lugar em oração, a menos que a palavra de Deus habite em você. João 15:7. Uma vida de oração bem-sucedida deve estar baseada nas promessas da palavra de Deus. Depois, você deve ter a couraça da justiça, que se refere à sua justificação diante de Deus. Quando você aceita Jesus, torna-se a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21. Você nem seria páreo para o diabo se não tivesse uma posição de justiça com Deus. Mas, devido à sua redenção em Cristo, você tem uma posição de justiça diante de Deus e está sentado como co-herdeiro com Cristo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Seus pés devem ser calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Para ser eficaz em oração, você deve andar na luz da palavra de Deus. 1 João 1:7. Como o salmista falou: a revelação das tuas palavras esclarece. Salmos 119 e 130. É difícil andar quando o caminho diante de você está escuro, mas com a luz da palavra de Deus, você nunca terá de andar em trevas sob o domínio de Satanás. Assim que a luz da palavra de Deus chega, a fé está lá. Alimentar-se e meditar na palavra de Deus traz luz e fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17, corrigida fiel. E a fé na palavra de Deus é a sua maior defesa contra os ataques furiosos de Satanás e sua mente e sua vida. Depois você deve tomar o escudo da fé. Perceba que o versículo 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, corrigida fiel. Por que a Bíblia diz sobretudo? Leia o restante do versículo:
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Pegue sobretudo o escudo da fé, porque é o que você usa para apagar todos os dardos inflamados que o inimigo tente lançar sobre você. O escudo da fé é para ser usado no seu dia a dia e também na sua vida de oração. Enquanto você está orando, o diabo lança todo tipo de dardos inflamados para sua mente, no intuito de desviar sua atenção, a fim de que não permaneça em fé. Você terá de apagar cada um desses dardos inflamados com o escudo da fé na palavra de Deus. Em seguida, você também terá de usar o escudo da fé na sua vida diária contra o diabo, pois você precisa permanecer na fé diariamente, não somente quando está orando. Você tem de alinhar pensamentos de fé e palavras de fé continuamente, assim não dará lugar ao diabo. Se você permanecer na arena da fé e nas promessas de Deus, poderá ficar firmes contra Satanás e colocá-lo para correr. A espada do Espírito. E quanto à espada do Espírito? Você já parou para pensar sobre ela? Cada parte da armadura é de defesa ou de proteção, exceto uma, que é a espada do Espírito. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é a única parte da armadura com a qual você luta com Satanás. Você não luta contra Satanás com o capacete, ele o protege. Você não luta contra Satanás com o escudo da fé ou o cinto da verdade, eles o protegem. Você não luta contra Satanás com a couraça da justiça ou o sapato da paz, eles o protegem. Mas você luta contra Satanás com a palavra de Deus, a espada do Espírito. É a única arma ofensiva que a Bíblia menciona. Qual é a maneira bíblica de lidar com essas forças das trevas? É com a espada do Espírito. Como Jesus lidou com o diabo no seu ministério terreno? Uma coisa é certa, Jesus nunca andou procurando pelo diabo para travar um combate espiritual com ele. Sim, a Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo, Lucas 4, do 1 ao 2. Mas quando Satanás tentou Jesus para se opor a ele em trazer redenção para a humanidade, Jesus não esbravejou com o diabo por 3 horas ou tentou derrubar as fortalezas de Satanás. Ele estava protegido pela verdade, pela justiça. Então, ele simplesmente se manteve firme e usou a espada do Espírito, a palavra de Deus. A cada tentação, Jesus disse, está escrito. Mateus capítulo 4, versículo 4, 7 e versículo 10. Lucas capítulo 4, versículo 4, 8 e 12. O próprio Jesus citou a palavra de Deus, usando-a como espada contra o diabo. Nesse sentido, Jesus estava lutando ou guerreando contra o diabo. Mas a única arma que Jesus usou contra o diabo foi a fé na palavra de Deus. Ele não lutou com Satanás de nenhuma outra forma, e o diabo partiu derrotado. Se Jesus combateu o diabo usando a palavra, então é assim que também devemos lidar com ele. Nesse encontro com o diabo, Jesus nos mostrou como usar a espada do Espírito, como uma arma ofensiva contra Satanás. Jesus é o nosso exemplo, até mesmo em um combate espiritual com o diabo. Pense sobre isto. Se não soubéssemos como usar a espada do Espírito, poderíamos ter todas as outras partes da armadura no lugar e ainda estaríamos em desvantagem. Mas, graças a Deus, podemos permanecer em fé na palavra, usando a espada do Espírito contra Satanás, golpeando-o em cada encontro, falando a palavra, dizendo, está escrito. Por que a Bíblia chama a palavra de Deus de espada do Espírito? As palavras Espírito e unção são frequentemente usadas como sinônimos na Bíblia. A Bíblia diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. Isaías 10, 27, corrigida fiel. A palavra de Deus é ungida, então poderíamos dizer que a espada da unção, a palavra de Deus, quebra o jugo de escravidão de Satanás. Vá com a espada do Espírito, a espada da unção, contra qualquer jugo que o prende. Liberte-se das coisas com as quais Satanás tentam prendê-lo e ande em liberdade que Jesus já comprou para você, usando a espada da unção, a santa palavra de Deus escrita.